Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques dessa edição. Glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Serviços de telefonia lideram ranking de reclamações do Procon. Escolas de educação infantil estão com mais vagas disponíveis. Entenda por quê. Conselho Monetário Nacional aprova regras para pagamento do cartão de crédito. E veja também. Meu pai era um sábio e ele sempre me falou: meu filho, da vida a gente tira partido de tudo e aprende, tira lições até das coisas ruins. Essa coisa de operação carne fraca, por exemplo, está nos permitindo refletir sobre várias coisas. Vamos conversar com o professor Brasil, ele é da Universidade de Taubaté e está aqui conosco, ele é da Faculdade de Publicidade e Propaganda. Nós vamos conversar sobre esse assunto, inclusive sobre uma coisa muito cruel que eu vejo. É essa coisa do Luiz Augusto, que está deixando muita criança que tem esse nome estigmatizada na escola. Já, já. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja bem-vindo, esse é o Repórter Setorial, na TV e na web. O pacote anticorrupção, projeto-alvo de crítica de vários parlamentares, tramita na Câmara dos Deputados desde o ano passado, mas foi validado. Um dos pontos mais polêmicos do projeto é a inclusão do Caixa 2 como crime. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados validou o pacote anticorrupção, que tramita na Casa desde o ano passado e é apoiado pelo Ministério Público Federal. A função da CCJ é averiguar se o texto do projeto é constitucional. O presidente da comissão, Rodrigo Pacheco, disse que a matéria atende aos pré-requisitos e que pode ser reconhecida como um projeto de iniciativa popular. A matéria foi aprovada pela Câmara em novembro do ano passado e encaminhada ao Senado. Mas, em dezembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu a tramitação da matéria, anulando todas as fases percorridas pelo projeto, inclusive as diversas alterações que foram feitas pelos deputados até a votação final na Casa, na madrugada do dia 30 de novembro. Ele argumentou que o texto sofreu tantas mudanças que em nada se parecia com a proposta original. Uma das medidas incluídas pelo Legislativo no projeto foi a que trata dos crimes de responsabilidade para punir juízes e membros do Ministério Público. Em fevereiro, Fux extinguiu o processo depois de um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que a Casa recontasse as assinaturas de apoio ao projeto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já deu a entender que o texto não vai voltar a tramitar na Casa e que deve ser enviado para análise no Senado. As assinaturas estão confirmadas e o rito, do ponto de vista técnico, foi feito todo de forma correta, não faz sentido ter outra votação, até porque seria, do meu ponto de vista, até ilegal. Quem tivesse contra o texto da Câmara poderia até questionar na Justiça, porque se as assinaturas estão válidas, o rito foi correto, não tem necessidade de uma nova votação. Em mais uma edição da campanha Voo de Cinto, promovida pela concessionária Nova Dutra, em Roseira, 400 passageiros de ônibus de viagem foram sensibilizados sobre a importância do uso de cinto de segurança. A campanha tem como objetivo orientar motoristas e passageiros de ônibus sobre a importância do uso do cinto de segurança, equipamento responsável por reduzir em 75% o risco de uma lesão grave em casos de acidentes. Dados do Ministério da Saúde apontam que apenas 50,2% da população tem o hábito de utilizar o cinto no banco traseiro de veículos de passeio ou em transportes coletivos. Esta foi a segunda edição do Voo de Cinto em 2017. Ao todo, 884 pessoas já receberam orientações sobre o uso do equipamento. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um levantamento sobre a Operação Rodovidas. A ação desenvolvida entre o final de 2016 e início de 2017 teve 29% menos acidentes e 16% menos mortes em comparação com os mesmos períodos entre 2015 e 2016. A Operação Rodovida ocorreu entre os meses de dezembro e março,
durante as festas de fim de ano, férias escolares e carnaval. De acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Federal, foram mais de 2.600 acidentes nas BRs, 973 mortes. Em média, 16 pessoas perderam a vida por dia em ocorrência de trânsito nas rodovias federais. De acordo com a coordenadoria da operação, a colisão frontal, causada por ultrapassagens mal sucedidas, está entre as principais causas de acidentes. Ações de melhorias de infraestrutura rodoviária também são uma preocupação. A Operação Rodovida aplicou mais de 1 milhão de multas nas rodovias federais. Cerca de 500 mil foram por flagrantes de excesso de velocidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, ficando atrás somente da catarata. Estima-se que 900 mil brasileiros tenham a doença e muitos deles não sabem. Em Taubaté, um levantamento mostra que mais de 3 mil pacientes fazem acompanhamento no Hospital Regional do Vale do Paraíba. É isso mesmo. Inclusive, no mês passado, o hospital fez um alerta sobre o assunto. E quem nos traz informações é a doutora Vilma Barbosa, oftalmologista aqui no HR. Olá, doutora. O que é o glaucoma? Glaucoma é uma doença que atrofia o nervo óptico. Então, o paciente que é portador dessa doença vai desenvolvendo uma atrofia lenta e progressiva que vai levando a uma perda da visão que é sutil ao longo do tempo. Então, o paciente, apesar de não ter sintomas, ele vai tendo uma perda visual que vai vindo do campo visual até perder a visão central. É uma doença silenciosa? Isso. A maior parte dos casos de glaucoma acontece no adulto, no idoso, e eles são silenciosos. Existem várias formas de glaucoma. Existem glaucomas congênitos, as crianças já podem apresentar ao nascimento. Existem glaucomas que podem dar sintomas muito intensos e levar o paciente ao pronto-socorro, mas esses são os casos menos frequentes. Mais de 90% dos pacientes idosos apresentam a doença sem qualquer sintoma. Não tem ardor, não tem coceira, não tem qualquer dificuldade visual. Só nas fases avançadas. Quando a pessoa percebe que está perdendo a visão por causa do glaucoma, já significa que o estágio da doença está muito avançado. Então ela é uma doença bastante diferente da catarata, né? Tem cura o glaucoma? Exatamente. As duas doenças, o glaucoma e a catarata, são as principais causas de perda de visão no mundo todo, inclusive no nosso meio. A grande diferença entre elas, à medida em que a catarata avança, a catarata é um envelhecimento natural dos olhos, todo mundo um dia vai ter, e à medida em que a catarata avança, a pessoa vai percebendo que a visão está ficando borrada. A grande vantagem é que a catarata ela é reversível. Você tem uma perda de visão, você faz uma cirurgia e pode recuperar essa visão. Ao contrário do glaucoma, onde você tem uma perda visual e que não se recupera. Você, quando trata, existe tratamento sim, mas quando você trata para estabilizar a doença. Você não tem uma recuperação. E quantos pacientes o Hospital Regional ele atende hoje? O Hospital Regional faz o atendimento não só de Taubaté, mas de várias cidades ao redor e atende a um projeto do governo onde há dispensação da medicação. Então, se a pessoa tem glaucoma, a maior parte das vezes vai precisar de tratamento com uso de medicação. Alguns pacientes vão acabar precisando de cirurgias ou outros tratamentos. Mas aqui no hospital há a dispensação dessa medicação. Nós temos mais de 3.300 pacientes em acompanhamento. E existe uma regra de acompanhamento, eles precisam vir frequentemente para serem examinados e assim recebem sua medicação. Então, no total, a gente tem mais de 10 mil atendimentos por ano. E qual que é o maior grupo de risco? O principal grupo de risco para o glaucoma são os pacientes que têm pressão intraocular elevada. Esse é o fundamental. E como você vai saber se você tem pressão intraocular elevada? Apenas numa consulta oftalmológica. Então, é fundamental que a partir de uma certa idade, especialmente a partir dos 40 anos, todos façam consultas e nessas consultas perguntem como está a minha pressão intraocular, como está meu nervo. É a partir daí que é feito o diagnóstico. Então, a pressão intraocular é o principal deles. O segundo fator de risco importante é o antecedente familiar. Então, se você tem algum antecedente na família, principalmente de primeiro grau, como pais, irmãos ou filhos, o seu risco é maior do que da população geral. Esses são os dois principais fatores de risco. E existem outros que o oftalmologista vai identificar, como a presença de miopia ou outras alterações oculares que podem estar associadas. Existe uma idade em que a doença é mais frequente?
Existe. O glaucoma, como eu comentei, pode ser congênito. Existe o glaucoma do adulto jovem por vários motivos, principalmente nos casos secundários, quando o paciente, por exemplo, tem um trauma ocular ou quando ele tem uma uveíte, quando o paciente faz uso indiscriminado de corticoide, por exemplo, sem prescrição médica, pode levar à cegueira. Infelizmente, a gente vê jovens cegos por glaucoma por conta de um uso inadvertido de medicação, mas o mais frequente é a partir dos 40, 50 anos. É nessa idade em que a prevalência é maior. O presidente Michel Temer sancionou um projeto que regulamenta a radiodifusão. Esse foi o maior avanço dos últimos 50 anos. Para o projeto virar lei, ainda precisa da aprovação da Câmara e do Senado. Segundo o governo, as novas normas da radiodifusão têm o objetivo de diminuir a burocracia dos processos, evitando a descontinuidade e interrupção do serviço público. Agora, as empresas que desejarem a renovação podem fazer o requerimento em um prazo de 12 meses antes do vencimento. Antes, o prazo variava entre 3 e 6 meses. O serviço será mantido de forma provisória no caso da licença terminar antes da decisão do governo. As emissoras que não apresentarem um pedido de renovação devem se manifestar em um prazo de 90 dias. As empresas com licenças já vencidas podem fazer o pedido de renovação em até 90 dias da publicação da MP. A mudança também autoriza que as emissoras que mudam de dono não precisem de aprovação do Executivo, sendo necessário apenas a comunicação da mudança. Para o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, Gilberto Kassab, as medidas vão tornar o setor mais ágil e os processos menos democráticos. São aproximadamente 5 mil processos hoje que estão especificados naquilo que hoje é sancionado. Vai trazer mais agilidade ao setor, vai torná-lo mais leve e está vinculado a essa determinação do atual governo, do nosso governo, de desburocratizar. Segundo a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a ABERT, a burocracia fazia com que o governo levasse vários anos na análise de uma concessão. A relação era extremamente complexa, a ponto de ser tão burocratizada que, às vezes, uma concessão de rádio vence de 10 em 10 anos. Se pedia a renovação da concessão e o processo de renovação durava mais de 10 anos. Então vencia um segundo período sem que o primeiro tivesse sido aprovado. Esta medida hoje sancionada, ela vai permitir que a radiodifusão tenha uma celeridade na sua relação com o Ministério das Comunicações extraordinário. Apenas um parágrafo da lei foi vetado pelo presidente Michel Temer. O trecho afirmava que aqueles com imunidade parlamentar ou foro especial não poderiam exercer a função de diretor ou gerente de concessionária de serviço de radiodifusão. O veto foi sugerido pela Casa Civil. O presidente Michel Temer também falou sobre os prejuízos da burocracia para o setor. Eu verifiquei, especialmente no setor de comunicação, o quanto a burocracia emperrava os trabalhos desse setor. Mais do que agilizar e desburocratizar, eu creio que é uma contribuição que nós damos à imprensa livre do nosso país. O texto ainda mantém o prazo de 10 anos para concessão e autorização de rádios e de 15 para a televisão. O prazo pode ser renovado por períodos sucessivos e iguais. Fique agora com o comentário de hoje. Amigos, o governo alega que se a gente não aceitar goela abaixo essa reforma redentora da Previdência, as aposentadorias vão atrasar, o mundo vai acabar, uma série de outros castigos. Mas, ao nos empurrar para a tal da Previdência privada, está armando também uma outra cilada, porque não está informando que a gente, ao fazer esse tipo de aplicação, de investimento, está sujeito a ter que declarar no imposto de renda. Tanto o P quanto o VGBL, como está sendo anunciado como grande saída, são de necessária declaração ao leão do imposto de renda. O primeiro, com possibilidade até de dedução de 12%. O segundo não tem dedução nenhuma.
E as pessoas desavisadas, não fazendo a declaração disso no imposto, podem cair na malha fina. Portanto, se você já fez no ano passado a aplicação nesses dois programas, PGBL e VGBL, tem que fazer a declaração do imposto de renda. E olha, o prazo está acabando, hein? Dia 28 de abril, o leão está querendo rugir. E estamos aí diante desse projeto, né? Que é muito amigo, muito amigo. Presidente esclarece dilemas do Brasil para investidores. É o que você vê no próximo bloco.